Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigada, Jesus, por este dia. Obrigado por tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, estamos iniciando mais um podcast e gostaríamos de te pedir que, em nome de Jesus, tome a direção de todas as coisas, a direção de tudo que for tratado aqui, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa nos direcionar para tudo aquilo que for falado aqui. Que ele possa, Senhor, falar e alcançar as pessoas que têm nos assistido. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Deus, muito obrigado por esse tempo. Peço que o Senhor nos conduza, que o teu Espírito que habita em nós fale por meio de nós, que o Senhor use a nossa boca, o intelecto, e que os nossos sentimentos estejam contritos no Senhor, que nós não venhamos a falar de nós mesmos, mas que seja sobre a tua palavra, sobre aquilo que o Senhor nos ensina, nos ensinou, deixou promulgado. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a exaltar o teu santo nome através desse podcast, de tudo que nós vamos conversar aqui. Que tudo seja exclusivamente para a glória do Senhor e em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia! Boa tarde ou boa noite? É verdade. Estamos gravando de manhã, né? 11 da manhã, mas quem nos assiste, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. E estamos em nosso... Quarto podcast. Graças a Deus o Senhor tem nos trazido até aqui, nos direcionado e nos trazido novos convidados. Novos convidados. Agora, será que a gente vai chegar ao número, digamos assim, 100? Eu acho que sim. E se ele voltar antes? Glória a Deus. Eu tô... glória a Deus. Eu estava ontem pensando, disse, poxa, será que a gente vai conseguir chegar aos 100? Né? Só ele quem sabe, né? É, Só ele que sabe a o dia Bíblia e a diz- hora. A Bíblia, é o que a Bíblia diz, né? Então, Se ele voltar, ótimo. Glória a Deus. então Sei cabe por a esse nós momento. estarmos, Preparados. né? E é E- por isso que abrimos esse podcast falando sobre o juízo final com o nosso convidado, Pastor Fábio. Pastor Fábio. Tivemos, fazendo uma ressalva, o nosso podcast, pastor, fala sobre fé e lei, que é um comparativo, né, sobre questões trazidas na Bíblia com as legislações, tanto brasileira, que é o principal, que é o que a gente domina, e de outros países também. Entretanto, iniciamos com temas relacionados à justiça de Deus. Inclusive, no podcast anterior, quase não fizemos nenhum comparativo relacionado à legislação, porque queremos, assim, finalizar de um certo modo para que o nosso público saiba, assista e compreenda tudo relacionado, assim, à justiça de Deus, naquilo que a gente consegue tratar. E hoje, eu acredito que seja o último podcast relacionado a esse tema, que é o juízo final. E por isso trouxemos uma pessoa capacitada para isso. Eu vou ler aqui um pequeno Resumo. resumo do currículo do pastor Fábio, né? Pastor Fábio Borges, ele é pastor auxiliar da Igreja Batista Metropolitana aqui em Salvador, atua como ministério de ensino, cuida da visitação. Na verdade, não é o Ministério de Visitação. A visitação faz parte do Ministério Pastoral, né? E eu sou responsável pelo setor 2 de grupos familiares. E nesse setor 2 de grupos familiares, a gente também visita os GFs, os líderes, os membros, né? E também faço parte do Motoclube Religados, que é um ministério da igreja também. Ótimo. É casado com Viviane Borges, né? Pai de Mariana e Michele, que a gente já ouviu a história aqui. Mariana e Michele, ele já falou de vocês hoje. Agora, uma coisa que me deixou assim, formado em eletrônica pela Escola de Engenharia Eletromecânica da Bahia, engenharia de produção pela área 1. Eu não sabia que o senhor era engenheiro. Eu não concluí, não peguei o CREA como engenheiro, né?
Mas eu estudei na área 1, né, quando ainda era no campus lá do lado do G. Barbosa, né? Eu trabalhei Bem lá. antigo. Muito. E fiz engenharia de produção ali, não finalizei. Me formei antes em eletrônica, pela escola de engenharia, na época, né? E desde os 14 anos que eu trabalho na área de eletrônica e iniciei nessa área, né? Bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Cristão Evangélico do Brasil. Exato, lá em Goiás. É onde a Mariana, minha filha, né, também formou no ano passado. E esse ano o Lucas, o esposo dela, também se forma e vão estar aí sendo enviados pela igreja para trabalhar com a Igreja do Senhor. E uma coisa que eu acho muito importante, ele é meu amigo. Ele pode não ser, eu posso não ser amigo dele. Agora, você é meu amigo, sim. Ele é meu amigo. E aqui eu posso dizer que todas as vezes que eu precisei de um amigo, ele estava lá. Amém. Né? Que bom. Toda vez que a situação estava insustentável, né, o Senhor estava lá. E aí veio em meu coração o versículo bíblico que diz: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com paciência e com inteligência. Amém. Muito obrigado, pastor. Você também é meu amigo. Obrigado. Vamos ao tema do podcast após esse momento de emoções. O nosso tema de hoje é juízo final. O estudo de eventos futuros é muitas vezes chamado de escatologia, segundo a palavra grega eschatos, que significa último. O estudo da escatologia, portanto, é o estudo das últimas coisas conforme a Bíblia, o juízo final. De acordo com algumas doutrinas religiosas, o último e derradeiro julgamento de Deus sobre todos os seres da terra. O dia do juízo, como também é conhecido, costuma ser comparado ao Apocalipse, principalmente entre os cristãos. Então vamos para uma pergunta, pastor. Podemos afirmar que o juízo final foi estabelecido por Deus antes mesmo da formação do mundo que conhecemos? Antes da criação do homem, do sol, da lua, dos animais. Deus já tinha, nesse momento, né, Deus já tinha expulso Satanás do céu antes da criação? São duas perguntas em uma. Eu acredito que, como Deus é atemporal e está fora do tempo, na verdade ele criou o tempo, estabeleceu o tempo e nos colocou dentro desse tempo. Deus atemporal como é, sim, ele já sabia e já tinha não estabelecido como se ele tivesse promulgado o que seria, quem seria, como seriam essas coisas, mas como as coisas se dissertariam. Então, sim, Deus já sabia que todas as coisas do final dos tempos aconteceriam como seriam acontecidas desde antes dele criar, antes do início da criação, sim. Porque se nós não pensarmos assim e entendermos de uma forma diferente ou equivocada, aí a gente vai tentar compreender a ideia de que Deus procurou um plano B para aquilo que ele tinha estabelecido. E não é. Tudo o que nós podemos ver escrito em Gênesis 1 e 2, sobre a criação e sobre a maravilha da criação, o estabelecimento do homem sobre a terra, o cuidado sobre a terra e todas as coisas como Deus fez, a gente vê isso sendo de novo retomado em Apocalipse 21 e 22, final de todas as coisas. Então esse tempo de Gênesis 3 até Apocalipse 20 são dissertados como o período do pecado, o tempo em que Deus sabia que essas coisas aconteceriam. Mas aquilo que Deus tinha estabelecido desde o princípio vai voltar a ser como ele tinha estabelecido. Esse tempo, por mais prolongado que seja para todos nós, porque somos seres temporais, somos seres
que temos um tempo sobre a Terra, é muito longo, é muito difícil para a gente compreender. Mas Deus, dentro da sua atemporalidade, Ele criou para que fosse tudo perfeito e vai tornar tudo a ser perfeito. O tempo que estamos vivendo é um tempo chamado pecado, mas que Ele vai findar e Deus vai restabelecer tudo como Ele tinha previsto, estabelecido e criado. Então, e referente à segunda parte da pergunta, Satanás, ele foi expulso do céu antes dessa criação, né? O homem, o sol, né? Ou foi durante ou depois? Não, ele foi criado, ele é um ser criado, e ele foi criado depois da criação, e ele, quando foi criado, ele se rebela. Ezequiel 28:13 nos ensina isso. Ele estava lá criado no meio dos pífaros e dos tamborins, e ele foi criado, foi um ser criado, e logo depois da criação, quando ele vai e tenta o homem, e aí o homem pecou, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, o próprio Paulo fala para Timóteo de que o homem recebeu uma ordem e pecou, e a mulher foi enganada, foi levada por suas emoções. Então, quando Satanás vem e seduz a Adão, a Eva, e Eva então entrega o fruto para Adão, ali acontece todo o problema e a queda e a depravação humana. Mas Satanás foi criado como Lúcifer, um anjo de luz. Os exércitos celestiais, como diz lá em Gênesis, no capítulo 2, diz: assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos, e outros textos falam com todos os seus exércitos. Depois desse tempo, então, ele fez parte da criação, como Lúcifer, um anjo de luz, que tinha poder e autoridade sobre os outros anjos. Mas, por causa da soberba do seu coração, e que ele não achava que era suficiente ser quem ele era, ter sido criado como foi, acima dos anjos, ele automaticamente seduz a Eva, Eva entrega o fruto para Adão, e nesse momento acontece a queda, a depravação do homem, e automaticamente a condenação do próprio Satanás, que lá em Gênesis 3,15 é prometido que Jesus Cristo, que é a semente da mulher, viria para pisar a cabeça da serpente. Mulher essa ali de Gênesis 3,15, que muitas pessoas acham que seria Maria, a mãe e tal, e na verdade ele está falando sobre Israel, a semente da mulher, que é sobre a mulher que é Israel. Israel sempre no Antigo Testamento é tratado como mulher. A igreja no Novo Testamento é tratada como noiva. E a mulher ali de Gênesis 3,15, eu vou ler o texto exatamente como diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Aqui é Deus falando com Satanás. Porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, que é Israel, entre a tua descendência e a descendência dela, a descendência de Israel. Esta, que é a descendência, lhe ferirá, no caso, esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, esta que lhe ferirá a cabeça será Jesus Cristo, que voltará, que veio, prometido, que veio e que vai voltar e que pisa a cabeça da serpente. É exatamente assim que está. Tá vendo? Complexo. E por isso que tanto temor, né, sobre esse tema. Né? Mas nós vimos que de Gênesis a Apocalipse, sempre Deus se preocupou com o homem, né? E como seria o processo de redenção desse homem. Né? Teve as dispensações, né? E aí 7 dispensações, estamos na sexta. Estamos na sexta, né? Que é a igreja. Sim, tempo da graça. Tempo da graça, né? É onde Jesus vem, cumpre a lei, né? E volta. E a próxima dispensação é o milênio. Né? A primeira dispensação foi o tempo da inocência. É o tempo ali dentro do Jardim do Éden, onde Adão e Eva tinham a oportunidade, a possibilidade de não pecar. Foram formados, Adão foi formado, criado da terra, Eva foi formada da costela de Adão,
E quando nascem os filhos, automaticamente é a junção daquilo que foi criado e daquilo que foi formado, que formam uma só coisa, e aí automaticamente a criação de Deus vai se multiplicando. E aquele tempo é o tempo que Adão e Eva podiam escolher não pecar. Nós não temos essa oportunidade, porque nascemos herdados do pecado que Adão cometeu lá atrás. Então esse tempo é um tempo chamado inocência. Depois vem um tempo chamado consciência. E cada um desses tempos, dessas dispensações, ela é fechada, iniciada e fechada com uma ordem que Deus dá, com uma desobediência que o homem promove, com uma consequência pela desobediência. Então, no tempo da inocência, a ordem é: não coma da árvore. A desobediência foi: comeram. A consequência foi: expulsos do paraíso, expulsos do Éden. A segunda dispensação é a dispensação da consciência. Então agora o homem é consciente de que é pecador. E aí Deus dá uma ordem: vocês precisam se afastar do pecado. Essa foi a ordem. Vocês precisam se chegar até a mim. Já existia a ideia do sacrifício ali, e aquele sacrifício era apontando para Jesus Cristo. Lá desde a época da inocência, quando Adão peca, eles vão e procuram folhas de figueira, e as folhas de figueira iriam secar. E aí Deus pega e promove o primeiro sacrifício, porque Deus promoveu peles de animais e deu peles de animais para Adão e Eva. E então foi o primeiro sacrifício, apontando esse sacrifício para a cruz de Cristo. Automaticamente, no período da consciência, a ordem é: vocês precisam sacrificar e vocês precisam se chegar até a mim, vocês precisam se afastar do pecado e da maldade. Aí o texto lá de Gênesis diz que Deus viu que a maldade se espalhava sobre a face da terra. Consequência disso, dilúvio. E aí veio o dilúvio, e aí aconteceu a destruição de toda a humanidade, e isso já é comprovado arqueologicamente de que realmente houve um dilúvio sobre a terra. Depois desse tempo chamado consciência, então começa agora um tempo chamado governo humano. É o tempo em que os homens saíram da arca, e Deus dá uma ordem para Noé e para os seus descendentes a partir dali. E ele diz: espalhem-se e multipliquem-se. Essa foi a ordem. E aí eles caminharam, e depois de um tempo eles chegaram numa região chamada Sinar, que fica ao norte do Oriente Médio, ali na região mais ou menos da cidade de Mossul, por ali, perto da Turquia, mais ou menos por ali, para aquela região, perto aos pés do rio Eufrates. E aí eles chegam até ali, e um homem chamado Nimrod pega e diz: não vamos para longe, vamos todos ficar aqui, que juntos nós somos mais fortes. Eu acho que foi dali que começou esse tema, né? Juntos nós somos mais fortes. E aí se juntou todo ali: vamos construir uma torre para chegar no céu. A intenção era até boa, mas não foi essa a ordem que Deus deu. Esse é o grande problema do ser humano. E aí naquela hora, quando ele diz: não vamos nos espalhar, eles estavam indo contra a ordem de Deus. E aí Deus, então, como consequência, desce, o anjo do Senhor desce e promove Babel, que significa confusão. Babel não é confusão de línguas, Babel é confusão. Automaticamente eles tiveram sim a ideia de que eles falavam a mesma língua, e agora eles falavam línguas diferentes, e o povo começou a se espalhar, para que o propósito de Deus fosse cumprido. Sempre Deus vai cumprir com aquilo que ele prometeu, com aquilo que ele estabeleceu. Depois desse tempo chamado governo humano, tem um outro período, que é agora o tempo das promessas. É o tempo que Deus chama Abraão. E aí ele pega e diz: fiquem, morem, habitem aqui em Canaã. E aí é interessante porque o próprio Deus diz para Abraão: mas o seu povo, daqui a algum tempo, vai se rebelar, não vai habitar aqui, e eles ficarão escravos por 400 anos, que foi o tempo que ficaram escravos no Egito. A ordem foi: habitem aqui em Canaã. Quando José se torna governador do Egito e Jacó, já no final da velhice, no final da vida dele, na velhice, vai se encontrar com o filho, depois de todo aquele processo que nós conhecemos, ele pega e o José chama: pai, vem morar aqui em Gósen, no Egito. Então eles saíram da região. Então Abraão morou ali, foi abençoado, Isaac morou ali, foi abençoado, Jacó morou ali, foi abençoado, e automaticamente eles saem de Canaã e eles então vão para lá, para Gósen, no Egito. A ordem foi: habitem em Canaã. A desobediência foi: moraram em Gósen, no Egito. A consequência foi: se tornaram escravos dentro do Egito.
Depois desse tempo, então, vem a dispensação chamada lei. Foi o tempo que Deus chama Moisés. E quando ele chama Moisés, ele pega e diz assim, eles precisam cumprir a lei. E eles precisam entender que a lei aponta o pecado, mostra o pecado, exalta o que você está errando e o que você não deve fazer. O povo não conseguiu cumprir a lei. E isso é muito óbvio, notório, e Jesus Cristo veio exatamente para poder dar fim à lei e ser o fim da lei, como ele mesmo diz. Automaticamente, o povo que não consegue obedecer, a consequência foi a diáspora. Eles foram espalhados sobre toda a face da terra. Os judeus foram espalhados. Depois desse tempo, vem então o tempo chamado, esse tempo que nós estamos, que é o tempo da graça. É o tempo da igreja. É o tempo em que Jesus Cristo vem e começa esse tempo, inicia esse tempo, e ele é o mesmo que vai finalizar esse tempo, porque ele vem, começa a igreja com a descida do Espírito Santo, e aí ele deixa o Consolador, e aí a igreja começa, e todo esse tempo chamado igreja, graça que nós estamos vivendo, a ordem é entregue a vida a Jesus Cristo, porque todo aquele que confiar, que entregar a vida a Cristo, não morrerá, não perecerá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, como diz João 3,16. O povo, então, as pessoas que não aceitam Jesus, a consequência vai ser a grande tribulação e já a morte eterna no inferno. Jesus volta no final da grande tribulação e automaticamente estabelece o final desse tempo chamado graça, e aí inicia um último e final tempo, derradeiro tempo sobre a face da terra, que é a última dispensação chamada milênio. E aí esse tempo chamado milênio, ele começa com Satanás sendo lançado com Satanás sendo lançado numa prisão, o anticristo, que é o mesmo falso profeta, lançado no Guiena, e aí Satanás é preso por 1000 anos. No final desses 1000 anos, que é o milênio, Satanás é solto, engana alguns ali que nasceram naquele período, e aí Jesus, com o sopro, já automaticamente destrói ele e todos os outros, e aí começa um tempo que já não é mais período, já é eterno, que é o tempo do novo céu, nova terra, a nova Jerusalém que desce do céu. Então estamos vivendo o tempo da igreja, da graça, e logo mais será o tempo do milênio. No tempo da graça, tempo da igreja, Jesus vem, né, cumpre a lei, né, estabelece a graça, diz que o Espírito Santo dele vai vir para ser o consolador do homem, né? Isso. Ele morre, Isso. vai ao inferno, não, pode até ser, né? Mas vai na profundeza, No Hades. no Hades, né? Lá no Hades, algumas pessoas falam que no Hades ele prega o evangelho para aqueles que ainda não são crentes para se arrependerem. É isso mesmo? O senhor concorda com essa versão que eu já ouvi muito, né? Mas eu gostaria que o senhor comentasse. A única observação é quanto à palavra pregou, porque ele não pregou, ele proclamou. Lá em 1 Pedro 3,19 diz, porque Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar a Deus morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e proclamou aos espíritos em cativeiro, em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes quanto à paciência de Deus, que Deus esperava enquanto a arca era construída nos dias de Noé. Poucas pessoas, isto é, 8, salvaram-se nela por meio da água. É a família de Noé. O que é isso aqui? Jesus Cristo vem, inicia a igreja, porque ele veio e começou, a descida do Espírito Santo começa a igreja. No momento em que ele é morto, ele vai aos espíritos em cativeiro. A gente precisa ir para uma outra explicação, que está lá em Lucas, no capítulo 15, capítulo 16, preciso confirmar, que tem a descrição da história de Lázaro e o homem rico. A história de Lázaro e o homem rico é o que retrata isso aqui. Por quê? O homem rico e Lázaro morrem
e vão para um lugar chamado Hades. Nesse lugar chamado Hades, que é um poço sem fim, tinha de um lado um povo que estava no seio de Abraão e tinha um outro povo que estava do outro lado. Esse povo que estava do outro lado, que não estava no seio de Abraão, foi para onde o homem rico foi. É importante a gente deixar claro que riqueza não é ter dinheiro. Riqueza é ser dominado pelo dinheiro. Riqueza não é a pessoa que tem recurso financeiro. Pelo contrário, Deus abençoa muitas pessoas com recurso financeiro. Não é problema ter dinheiro. O problema é ser movido pelo dinheiro. O problema é quando as emoções da pessoa são movidas pelo que o recurso financeiro dela pode. Então é tipo, um exemplo, quando a pessoa começa a dizer assim, eu mereço fazer isso, eu mereço comprar, eu mereço gastar, eu mereço ter. O eu mereço é o total egoísmo do ser humano, dos sentimentos mais apurados do ser humano. Seria o cumprimento do primeiro mandamento? Sim, não terás sim. Outro Deus. É um tipo de Deus. O próprio Cristo diz que se você amar o dinheiro, você está amando como mamon, né? E você vai abandonar o outro Deus, qualquer um outro. Então, o problema do ser rico é quando o dinheiro move o coração da pessoa. Quando você usa o dinheiro, não é problema. O problema é quando o dinheiro usa você. E a percepção de você ter sido, está sendo usado pelo dinheiro ou usar o dinheiro é uma linha muito tênue. E as pessoas precisam tomar cuidado. Fechando aqui só para poder entender o que é rico, porque daqui a pouco as pessoas que estão assistindo dizem assim, poxa, mas eu tenho dinheiro, eu me sinto rico, eu sou homem rico, eu não vou para o céu. Se o dinheiro move o seu coração, reavalie. Então a única diferença é essa. Enfim, quando voltamos lá, então o homem rico, que era o homem que era movido pelo dinheiro, movido pelos seus recursos financeiros, ele vai para o outro lado, diferente do seio de Abraão. E o lugar onde está Lázaro era no seio de Abraão. E aí o homem rico pega e diz assim, pai Abraão, pede a Lázaro para poder molhar a ponta do seu dedo e molhar a minha língua para poder refrescar. E Abraão pega e diz para ele, meu filho, Pastor, ninguém... Só um momento, para que eu consiga entender. No Hades, né, tem aquelas pessoas que estão no seio de Abraão. Né? Isso. E o outro grupo... Como se fosse a antessala do inferno. Vamos brincar assim. E essas pessoas que foram para o seio de Abraão, quem são? É isso. Essas pessoas que estão do lado do seio de Abraão, que o homem rico pede a Lázaro para poder molhar, são as pessoas que no Antigo Testamento, a gente não pode falar Velho Testamento, que tem um irmão nosso, Albert, lá da IBAN, que ele é judeu convertido, hoje ele está em Aracaju, e quando eu falava para ele assim, Velho Testamento, ele disse, não é velho, é antigo, velho é ultrapassado, antigo é aquilo que ainda se renova, enfim. Então, Antigo Testamento, as pessoas que no Antigo Testamento aguardavam a vinda do Messias, que no Antigo Testamento aguardavam o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15, que é a promessa de Jesus Cristo, a promessa feita ali a Eva, pelo pecado que ela comete. As pessoas do Antigo Testamento que aguardavam a vinda do Messias, essas pessoas são as pessoas que estão ali no lado do seio de Abraão. São as pessoas que foram preservadas, como diz aqui em 1 Pedro 3. Tudo sobre a face da terra gira em torno de Jesus Cristo. A salvação do ser humano no Antigo ou no Novo Testamento gira em torno de Jesus Cristo. Mas aquelas pessoas lá atrás não sabiam falar o nome de Jesus, mas aguardavam a vinda do Messias, o cumprimento de Gênesis 3,15. Pronto. Essas pessoas estão, uma do lado do seio de Abraão e outras na antessala do inferno, vamos pensar assim. Automaticamente, quando Jesus, então, aqui 1 Pedro diz que ele desce e vai os espíritos em cativeiro desde o tempo de Noé, ele vem e ele arrebanha todas as pessoas que estão do lado do seio de Abraão e leva consigo para o céu. Nessa hora, ele não pregou, ele proclamou. Então, esse seio de Abraão tem final em Noé. Início em Noé. Início em Noé. Porque são as pessoas que a arca salvou e de Noé para frente, né? Certo. E de Noé para trás? Morreram. Esses morreram. E a Bíblia não fala sobre esses. O que a Bíblia fala é de Noé para frente.
de Noé para trás, aqueles que estavam ali no período da consciência humana e que Deus viu que a maldade se espalhou sobre a face da terra. E esses deram prova de que, como não entraram na arca, é porque eles não aguardavam a vinda do Messias. E esses estavam já no período da condenação, já estavam condenados e estavam lá no Hades, do lado do homem rico. Certo? Automaticamente, quando Jesus vem e leva todos que estão do lado do seio de Abraão e leva consigo, ele proclama. E ali fica estabelecido o nome dele, Jesus. Aqueles, então, que estavam lá do lado do homem rico, viram que Jesus Cristo esteve ali e levou todos aqueles que morreram na esperança da vinda do Messias, viram que era Jesus. É por isso que a Bíblia diz que no final dos tempos, todo joelho se dobrará. Mas como vão se dobrar o joelho daqueles que morreram e que não tiveram a Cristo? Porque ali, no Hades, eles ouviram essa proclamação, porque Jesus Cristo foi e proclamou aos espíritos em cativeiro, levando os que foram salvos em Cristo, e automaticamente os que aguardavam a vinda do Messias e levou consigo para o céu. Então todo mundo que morreu sem Cristo sabe, porque ali foi proclamado. Ali veio um homem. Por que está vazio do lado de lá? Porque ali veio um homem que levou a todos que estavam do lado de lá, levou consigo, e o nome dele era Jesus. Ele esteve aqui. Então, quando no final do milênio, que as pessoas vão ser de novo ressurretas para serem condenadas eternamente, elas vão se dobrar o seu joelho diante de Jesus e vão lembrar. Ele foi aquele que veio e que levou a todos que estavam lá, no lugar onde a gente estava. Só uma observação, a parábola do rico e Lázaro. Lucas 16, a partir do versículo 19. A única correção é que não é uma parábola. Porque parábola é uma paráfrase, uma comparação que é feita com algo. Só que quando você tem numa descrição como essa, nome de pessoas, né? Então não é uma parábola como se fosse algo que não vai acontecer e que é só uma comparação. É algo que vai acontecer, estabelecido do jeito que está, do jeito que está escrito, porque tem nome de pessoas. Tem Abraão, tem o Lázaro. Então não é uma parábola porque não é algo que não vai acontecer. Sim. Mas sim como algo que vai acontecer, estabelecido ipsiliter como está escrito. Okay. Pastor, esse final de semana eu precisei fazer uma viagem de negócio e eu estava num restaurante com o pessoal e na outra mesa tinha um pessoal conversando, né? E tinha uma que estava, eu acho que naquele processo de depressão, né? De angústia, de ansiedade. E ela liberou lá palavras para as pessoas e ela disse: olha, eu gostaria que o mundo terminasse hoje, para que essa dor, esse sofrimento passasse e tudo acabasse. E a outra pessoa que estava na mesa com ela disse: o mundo não vai acabar. Quem vai acabar são as pessoas. Então, cada vez que uma pessoa morre, né, o mundo acaba para aquela pessoa. Aí eu pensei, né, eu digo, pelo raciocínio dele, então toda vez que uma pessoa morre, existe um juízo final para aquela pessoa. Então, sim, quando a pessoa morre, existe o juízo para ela. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que ao homem está destinado a morrer apenas uma vez e quando abrir os seus olhos está diante de Deus e do seu juízo. É exatamente assim que está escrito. Então, sim, quando a pessoa morre, o juízo chegou para ela. Quando a pessoa morre, Jesus Cristo acabou de voltar para ela. Quando a pessoa morre, ela vai estar diante de Deus e do seu juízo. Sim, é verdade. Mas o mundo não vai acabar, ou a comparação que ela fez, né? Quando a pessoa morre, então o mundo acabou para ela. Não. Vamos pensar o seguinte: primeiro a gente precisa entender que essa pessoa está num momento de tamanha dor emocional, né? E as pessoas que de algum modo pensam nessa ideia do fim do mundo como sendo a supremacia da libertação da sua dor, ou quando a pessoa que tira a sua própria vida, ou que pensa em tirar a sua própria vida, na verdade a pessoa não quer viver o que está vivendo. Ela não quer morrer. Ela quer apenas não viver a dor que ela está vivendo. E a gente precisa estar perto dessa pessoa, e essa senhora certamente precisa dessa ajuda. Porém,
é muito claro que a Bíblia nos ensina de que esse mundo vai ser transformado. Então, no final do milênio, em que Cristo vai habitar corporeamente aqui, lá em Lucas, no capítulo 1, faz uma promessa sobre o Messias, sobre Jesus que viria, quando o anjo Gabriel fala, e diz uma promessa que não foi cumprida ainda, que diz assim: e ele sentará no trono de Davi, seu pai. As pessoas passam batido nisso, mas assim, a única coisa que não foi cumprida na vinda de Jesus Cristo, quando ele veio, quando ele nasceu, a única coisa que não foi cumprido foi exatamente sentar no trono de Davi. Aí as pessoas dizem assim, não, mas ele entrou, as pessoas fizeram Hosana, o mesmo povo que criou Hosana, também foi o que gritou depois, condena, condena, mata, né? Mas ele não sentou no trono de Davi. Então, esse sentar no trono de Davi vai acontecer no período milenar, em que Cristo vai habitar corporeamente, fisicamente, aqui conosco. Pronto. Esse final do milênio, quando Satanás, então, é solto, e arrebanha alguns dali que vão ser todos destruídos, é a última guerra chamada Gog de Magog, do príncipe Gog que veio de Magog. Dali em diante, quando Satanás é solto e é destruído definitivamente, como o falso profeta e o mesmo anticristo também no início do milênio já foi lançado lá no Guiena, agora ali, então a Bíblia fala em Apocalipse 21 e 22, fala sobre o novo céu, a nova Jerusalém que desce da terra. E aí a Bíblia diz em Apocalipse que a primeira ordem já passou, o período do pecado já passou. E agora vamos viver uma terra transformada. O que é essa terra transformada? Não sei. A gente não tem como dizer. O que a gente pode pensar sobre o que a Bíblia nos ensina é que é uma transformação, a nova Jerusalém que desce do céu, algo que vai se fundir a essa terra e que todas as coisas serão transformadas. Então, a Bíblia diz em Isaías 65 de que o boi pastará com o leão. Então, a cadeia alimentar dos animais vai deixar de existir. A gente já não vai mais precisar do sol, porque o sol será a própria presença do Cristo. Não haverá mais dor, não haverá mais choro. As ruas serão como de ouro e como de cristal. E as pessoas dizem assim, nossa, então eu vou andar pisando em ouro, né? É porque, na verdade, é a metáfora do seguinte: o que nós aqui valorizamos, matamos e morremos, no céu vai servir apenas para ser pisado. O valor que nós temos da terra é um valor totalmente diferente do céu. Então, os valores que nós guardamos no nosso coração aqui não são os mesmos valores do céu. A terra será transformada, mudada, transfigurada. Porque eu acredito até que no próprio milênio a terra vai ser totalmente destruída, terremotos, guerra, rumores de guerra, o anticristo, vai estar um verdadeiro inferno, né? Então, se Deus promete uma nova terra, né? Então algo novo vai ter que acontecer. Esse tempo do anticristo, tudo não é no período do milênio, no período anterior, que é o período da grande tribulação, e a Bíblia sempre destaca ali com as trombetas, que são os selos e que são as mesmas taças, são as mesmas consequências, só que distintas apenas sobre a visão de onde João está, mas são os mesmos eventos. A Bíblia sempre fala sobre um terço, e não na sua totalidade. Essa questão das trombetas também daria... As trombetas é assim, os selos, as trombetas e as taças. Os selos, trombetas e taças são os mesmos eventos, as mesmas coisas. A diferença é que os selos é como se fosse um sumário do livro, que você vai lendo exatamente para poder saber assim, o que vai acontecer, né? E a destruição tal, né? A destruição de um terço do rio, exemplo. Aí quando você vai para as trombetas, depois dos selos, você vê a destruição dos rios. Aí você vê uma pedra de absinto que caiu e que transformou as águas em absinto e tal. Quando você vai ver a taça, é o efeito. Então entendam bem. Primeiro, o selo é o sumário do livro. As trombetas é a visão de João do que ele viu acontecer, como se ele estivesse aqui na terra e ele viu acontecer. Tocou a trombeta e ele viu acontecer. É o que consta em Apocalipse 20, 11 e 15? Deixa eu ler. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram Essa da sua visão presença. De João falar. E aí é no final da grande tribulação, já é início do milênio.
e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Isso daí é o final do milênio. Só para a gente fechar e eu chegar até ele. Os selos é o sumário do livro. São os eventos que vão acontecer, organizados. As trombetas é João na terra vendo o que acontece com cada um dos selos quando são abertos. Certo. A trombeta. Taça, derramamento da taça. É a visão de João vendo do céu a taça sendo derramada e o que acontece lá embaixo. Então é João vendo lá de cima, ó, o que aconteceu. Então, derramamento da taça é o que ele viu de lá de cima. Trombeta é o que ele viu que aconteceu aqui na terra. Selo é o sumário de tudo isso. Então, selo 1 é a mesma coisa do trombeta 1 e da taça 1. E por aí vai até a 7ª. Esse texto que vocês leram aí de Apocalipse 20 é o final da grande tribulação, não, é o final do milênio. Então é quando as pessoas que no início do milênio, quem vai estar ali no início do milênio? São as pessoas que voltarão com Cristo, que foram arrebatadas no início da grande tribulação e que voltarão com Cristo no final do milênio, no final da grande tribulação, que é o início do milênio. Nesse momento que as pessoas voltam com Cristo, está em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante, que ele vai descer com os exércitos que estavam no céu, com vestimentas brancas, e ali mostra claramente que é santidade, que não são anjos, mas são santidade, são pessoas que morreram, foram arrebatadas e vão voltar com Cristo para o final da grande tribulação e destruição do anticristo e lançamento de Satanás na prisão. Inicia então o período do milênio. No final do milênio, aqueles que não ressuscitaram com Cristo, que não voltaram com Cristo porque foram arrebatados, que não morreram com Cristo e por isso não foram arrebatados, eles vão ser preservados para o final da grande tribulação, para o final do milênio. No final do milênio, então, as pessoas que morreram sem Cristo vão ressuscitar. Ressuscitarão para receber a sua paga. E aí, por isso que foi o texto que vocês leram. O livro da vida foi aberto e os livros das obras. Então, as pessoas que não forem encontradas no livro da vida vão receber a paga porque não entregaram vida a Cristo. E aí vão ser abertos livros de obras. Então, são o que as pessoas, de algum modo, fizeram, exerceram aqui de santificação no corpo de Cristo. Na mensagem do Senhor, a glória de Deus. Uma mensagem. E no dia eu estava lá. Que bom. E vendo o vídeo, né? O Senhor diz que o Velho Testamento e o Novo Testamento, um Deus irado contra o pecado, que guerreia contra o pecado o tempo todo. Então, através do Espírito de Deus que habita em nós, desfrutamos dos atributos de Deus e possamos exaltar a Deus. E mais na frente, né, o Senhor cita uma conversa que o Senhor teve com o pastor Abraão, né? E o pastor Abraão fala do livro que ele está lendo de John Piper. E ele fala que você nunca irá compreender a glória de Deus se não compreender a palavra de Deus, né? Compreender a palavra de Deus é muito complicado, tem muitas nuances, muitas coisas que a gente acaba se confundindo, né? Então, eu acho que é mais fácil a gente entender a graça de Deus do que a palavra de Deus.
O senhor tem esse mesmo pensamento? Eu sei que o senhor é estudioso da palavra, não, perguntar quantas vezes o senhor leu a Bíblia, talvez o senhor nem tenha essa noção, né? Mas o que é mais fácil, né? A palavra ou entender a graça de Deus? Eu acho que uma coisa completa a outra. A gente não pode compreender a graça sem compreender a palavra. E a gente compreende a palavra por causa da graça de Deus. Eu acho que uma coisa completa a outra. Primeiro a gente precisa pensar o que é a presença, entender que a presença de Deus na nossa vida é a manifestação da sua glória. Ter a presença de Deus na nossa vida, nas nossas decisões diárias, cotidianas, é manifestar a glória de Deus. A manifestação da glória de Deus, como diz Hebreus 1, é a presença de Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo, senão a própria palavra? A palavra fala, proclama, exalta, mostra, apresenta Jesus Cristo de Gênesis a Apocalipse, em todo o tempo. Ele é o próprio Deus que está no início e que vai estar no final. Compreender a graça de Deus faz parte desse processo, você também compreender a palavra de Deus. Vamos tentar compreender o seguinte: compreender a palavra de Deus é a gente compreender o que Deus deu de ordem, de direcionamento para o seu povo. Compreender a palavra de Deus não quer dizer a gente conhecer ipsiliter a chave hermenêutica de cada uma das coisas do que a gente está vendo ali. Não é a gente compreender o livro de Apocalipse na sua totalidade. Compreender a palavra de Deus é a gente entender que a palavra de Deus é a voz de Deus. Pensemos lá atrás em Gênesis, quando Deus cria o sol, cria a lua, cria o ser humano e faz todas as coisas acontecerem. Tudo aconteceu por conta da sua palavra, por conta da sua voz. Hoje, a voz de Deus que nós temos para nós é a palavra. É a Bíblia Sagrada, são as Escrituras Sagradas. Então, ouvir a voz de Deus é a gente entender que da forma como Deus tratou na vida de João, como ele tratou na vida de Jonas, como ele tratou na vida de Maria, como ele tratou na vida de qualquer um dos personagens bíblicos, é a forma que transmite a personalidade de Deus, que transmite o caráter de Deus, que transmite como Deus trata conosco, que ele mostra como é que ele estabeleceu para que as coisas aconteçam. Compreender, então, a voz de Deus é ler a palavra de Deus com o mais puro sentimento de que nós somos inspirados pelo Espírito Santo dele para compreender o que ele transmite ali para aqueles homens e mulheres e que é a mesma coisa que ele quer transmitir para nós. Pastor, é por isso que muitas vezes lemos a mesma passagem bíblica e interpretamos de forma diferente. Às vezes precisamos de uma palavra de Deus e aquela mesma passagem, ela chega para nós de forma diferente, porque é para aquele momento que nós precisamos. Perfeito, concordo, porque assim, a palavra de Deus, a Bíblia diz, né? A Bíblia as Escrituras são divinamente inspiradas, né? Apta para arguir, redarguir todo homem de Deus na sã doutrina, e também diz que a palavra ela é viva e eficaz, né? Apta para discernir juntas e medulas, intenção e propósito do coração humano, alma e espírito, né? E eu já li a mesma palavra, o mesmo texto, algumas vezes, e esse mesmo texto fala comigo de uma forma totalmente diferente, de acordo com o momento em que eu estou vivendo. É interessante isso, mostra como a Bíblia realmente ela é viva, ela é eficaz, ela está sempre vivificando em nós. Tem um texto, essa semana passada, um texto que eu já li algumas vezes, mas esse texto me incomodou, me inquietou, eu precisei buscar, entender, e eu só consegui tranquilizar meu coração depois que eu fui compreender as nuances do texto, né? Está lá em Deuteronômio 8, versículo 2, que diz que Deus assim, preste muita atenção, porque foi o Deus Todo-Poderoso, foi eu quem levei vocês, conduzi vocês pelo deserto por 40 anos, aí diz lá, para humilhar vocês e provar o coração de vocês, para saber se vocês manteriam os meus mandamentos no seu coração. A palavra humilhar, para mim, naquela hora, foi um negócio terrível. Porque de bate-pronto você diz assim, eu não quero ser humilhado por ninguém. Só que a gente olha de uma forma horizontal. Eu não quero ser humilhado pelo outro. Mas quando Deus diz que ele faz para humilhar o ser humano, e eu acredito sim que Deus humilha o ser humano, a ideia por trás, quando a gente quer trazer de uma forma mais benéfica, é entender
que Deus quer nos tornar humildes. Deus conduziu o povo dele pelo deserto, podia fazer em 7 meses, ele levou 40 anos tratando aquele povo, mudando de uma geração para outra geração, que são 40 anos, e ele não levou a mesma geração para poder entrar na Terra Prometida, e ele cuidou, tratou, examinou, provou, humilhou, para que eles se tornassem humildes. E Deus faz isso com todos nós até hoje. E a palavra dele realmente vive, eficaz, ele traz ao nosso coração humildade. E quando nós passamos uma prova, quando passamos uma dificuldade, nós estamos sendo provados para que a gente se torne humilde. E é a ideia de que Deus humilha o ser humano, ele nos torna humildes. E isso para mim é muito claro e evidente. Quando a gente então ouve a voz de Deus, Gelson, quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente se aproxima da palavra de Deus, que a gente se torna humildes, conduzidos pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo para compreender aquilo que ele quer transmitir para a gente, como foi esse texto que eu acabei de falar, então nós nos aproximamos da graça, compreendemos a graça, entendemos o que é a graça. A graça é o favor que nós nunca merecemos, nunca vamos fazer por onde, nunca teremos como calcular preço. A graça é o favor imerecido do Cristo crucificado na cruz por homens e mulheres como nós, que não merecemos esse amor, e ele morre na cruz para poder saldar uma dívida. Que dívida é essa? O salário do pecado é a morte. O pagamento do pecado é a morte. E ele vem exatamente para isso. Ele vem para poder estabelecer esse pagamento, para satisfazer aquilo que como justiça Deus propôs, que o salário do pecado é a morte. Ele paga o preço do pecado em nosso lugar. Esse é o favor que nós nunca vamos ter como mensurar, como pagar, como quantificar, como qualificar, mas ele fez por amor. Isso é graça. A justiça e o perdão de Deus, eles podem viver em harmonia? Para mim, completamente. Nunca vai ser justo e harmonioso a justiça que você falou agora? Perdão. E o perdão nunca vai ser harmonioso no nosso coração. Quando nós olhamos para alguém que fez algo com a gente nunca consegue compreender que o perdão, ele cobre aquela injustiça que foi feita. Trocando em miúdos, eu entendo o seguinte, Gerson, o perdão não é uma escolha para aquele que tem temor a Deus. Por quê? Porque o perdão foi o meio pelo qual Jesus Cristo veio para nos religar ao Pai, para nos religar a Deus. O perdão. Ele não perguntou o motivo, ele não quis saber o motivo porquê, e ele simplesmente nos perdoou. Quando ele vem e nos perdoa, então nós precisamos também promover o perdão para as outras pessoas. Aí você diz assim, mas é difícil muitas vezes perdoar alguém que fez um mal contra a gente. É porque a gente de algum modo olha para o perdão de uma forma unilateral. A gente olha o perdão como sendo a ideia de que se eu perdoar, eu vou estar dizendo tudo bem pelo que você fez comigo. Quando a gente olha para o perdão, a gente diz assim, a gente pensa na ideia de que a pessoa cometeu um ato contra a gente diz assim, está perdoado, tudo bem, não tem problema, não doeu. Perdão não é isso. Perdão não é você achar que você está liberando a pessoa porque não foi intenso e não foi doloroso o que você viveu. Não. Perdão é quando você olha para aquilo que a pessoa fez e aí você deve fazer uma pergunta. O que Jesus Cristo promoveu na cruz, derramando seu sangue, cobriu também este pecado? Aí você vai olhar e vai dizer assim, ó, sim. Então você perdoa por causa da cruz. Você não perdoa porque não doeu em você. Quando a gente pensa assim, então automaticamente, quando a gente perdoa, a gente está dizendo assim, ó, o sangue de Jesus perdoou esse pecado também. Se eu não perdoar, eu estou dizendo que a minha dor é superior à dor de Jesus Cristo na cruz. É como se eu me colocasse superior à dor, ao sofrimento, à ignomínia que ele viveu na cruz. Perdão, então, é a gente reconhecer, não que a pessoa fez algo com a gente, não foi doloroso, mas é perceber que aquele perdão, que aquele ato que a pessoa promoveu para conosco, foi perdoado por Cristo na cruz. E quando a gente libera o perdão, a gente cumpre exatamente o que Jesus Cristo nos ensinou. E é interessante porque na oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6, o próprio Cristo
Se você olhar a oração do Pai Nosso, toda lá, e depois no final ele repete só um trecho do texto. E ele pega lá em Mateus 6, ele diz: se vós não perdoardes as transgressões dos homens para convosco, eu também não vos perdoarei. É a única coisa que ele repete sobre toda a oração do Pai Nosso, quando ele diz, quando nós oramos, né, como Jesus nos ensinou, perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim como nós, é a ideia de, na mesma medida, comparando. Então, se eu perdoar, o Senhor me perdoa. Se eu não perdoar, o Senhor não me perdoa. Do mesmo modo como eu perdoo sem perdoar a pessoa, me perdoe também sem perdoar. Da mesma forma como eu fiz com perdão com a pessoa que me deve, faça comigo também. É isso que a oração do Pai Nosso nos ensina. E no final, Jesus pega e exalta de novo sobre todo o texto do Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, pão nosso de cada dia, tudo isso, mas ele só repete dizendo: se você não perdoar, eu não te perdoo. O senhor já mencionou, mas eu gostaria que o senhor comentasse mais sobre isso, o papel de Israel com a volta, né, no juízo final. Israel é o relógio do mundo. E quando eu falo isso aqui, eu sei que alguns teólogos que discordam da ideia das dispensações, né, eles vão dizer assim, não é o relógio do mundo, né? E eu entendo perfeitamente, porque é uma questão de visão escatológica, de visão teológica. E eu acredito sim que Israel é o relógio do mundo. Quando eu olho para o livro mais escatológico do Antigo Testamento, que é o livro de Daniel, o próprio Senhor revela a Daniel dizendo: 70 semanas estão destinadas ao teu povo, ao povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? O povo judeu. Então, Israel é o relógio do mundo. Todas as coisas apontam ali para aquele povo. Percebam que aquele povo é um povo abençoado. Meu Deus, aquele povo é uma eu tenho uma vontade, já te falei sobre isso, né? Eu tenho um sonho incrível de conhecer aquele lugar, não com guias e tal, aquela coisa, mas para ir, para comer com aquele povo, para estar perto, para poder ver a nuance e tal, enfim. Porque aquele povo tem algo diferente. Deus formou aquele povo. E não formou aquele povo porque mereciam ou porque tinha algo especial. Deus simplesmente ora para Abraão e diz assim: vou fazer um povo a partir de você. Ponto. Não merecia, não tinha nada de bom em Abraão. Pelo contrário, a cidade, a família que ele vivia, tão idólatra como qualquer uma outra. Israel é o relógio do mundo. As coisas vão acontecer a partir de Israel. No Antigo Testamento, quando a gente vê o livro de Juízes, a gente vê que o povo pecava, se afastava de Deus, e aí Deus mandava um perseguidor, né? Mandou Nabucodonosor, mandou o Egito, Nabucodonosor, mandou Dário, mandou Ciro. Deus sempre, ao longo da história, usou reis ímpios para poder tratar com o povo dele. E ele vai fazer isso com toda a história e também com a igreja, que é o povo dele. No Antigo Testamento, no livro de Juízes, o povo errava, Deus mandava um perseguidor, os filisteus, moabitas e tantos outros, e aí o povo se arrependia e clamava pela vinda por um juiz para poder salvar eles. E Deus foi levantando homens, levantou Débora, levantou Gideão, levantou Joquitã, e levantou tantos outros, levantou Sansão e tal. E cada vez que esses homens morriam, o povo voltava de novo a cometer os erros. Então sempre ficava ciclicamente, pecava, clamava, Deus mandava um juiz, o povo se arrependia, voltava de novo às boas com Deus, de novo o homem morria, o juiz morria, e automaticamente o povo voltava a pecar de novo e voltava ao mesmo ciclo. Quando a gente olha para Jesus, Jesus é o justo juiz. Jesus é aquele que morreu e que ressuscitou e que vai voltar. Quando a gente olha para Zacarias 12:10, a gente vê escrito lá de que Deus derramará um espírito de súplica e de graça sobre a vida dele, sobre a vida da casa de Davi, povo judeu. E aí é quando Jesus Cristo volta, porque eles clamarão, como o próprio Jesus Cristo lá em Mateus, no último versículo do capítulo 23, se eu não estou enganado, ele pega e diz: ó Israel, quantas vezes eu tentei juntar vocês como pintinhos debaixo da asa de uma galinha. E ele olha do alto do monte, chora por Israel, porque ele vê que geração difícil e tal. Ele diz assim: de hoje em diante, de verdade te digo, de hoje em diante vocês não mais me verão até que vocês clamem. Quando Zacarias então profetiza falando sobre isso, ele diz: quando Jesus Cristo voltar, o povo vai olhar, vai clamar, vai pedir a volta do juiz, a vinda do juiz, do Messias. E aí eles vão olhar as feridas, as mãos furadas, vão ver os pés, né? E aí eles vão olhar e vão dizer assim: puxa, você sempre foi aquele que a gente aguardou e a gente não aceitou.
a gente não entregou nossa vida, o Senhor é aquele que veio, o Senhor voltou. E aí diz lá no texto de Zacarias, dizendo, e eles prantearão, chorarão, como a perda do filho primogênito. Eles vão chorar amargamente, porque meu Deus, a gente já teve o Messias e a gente não aceitou, não entregou a ele. Eles terão algum privilégio no juízo final? Nenhum privilégio. Eu acredito que Israel é o relógio do mundo, todas as coisas acontecem a partir de Israel, é um povo extremamente protegido, guardado por Deus. Quando você olha na história da formação de Israel, a Guerra dos 6 Dias, parece que quando você vê a história da Guerra dos 6 Dias, parece que você está vendo o livro de Juízes, como Deus fez com Gideão, e a forma como ele fez, e o relato dessas pessoas, mesmo não tementes a Deus, como eles relatam, e tem isso escrito aí na história, e Israel não terá nenhum privilégio, mas passará por isso e vivenciará isso. E a pergunta do tema do nosso podcast. Pastor, o que é o juízo final? Como será o juízo final? Porque assim, a gente já falou de milênio, vai e volta, já falou de Israel, mas eu queria assim que o senhor respondesse de uma forma bem direcionada, por favor. O juízo final acontecerá no final do milênio, quando aqueles que foram arrebatados antes da grande tribulação voltaram com Cristo no final da grande tribulação e entraram no início do milênio, estarão reinando com Cristo nesse período do milênio, e no final do milênio os que morreram sem Cristo vão ressuscitar, e todos, então, foi o texto que você leu, Apocalipse 20, em que cada um receberá a paga pelas suas obras, e aqueles que não ressuscitaram primeiro, não voltaram com Cristo, eles serão ressurretos e condenados eternamente ao inferno. E aqueles que já voltaram com Cristo, vieram junto com ele, né, que foram ressurretos, automaticamente vão estar vivendo eternamente, porque aí o novo céu e a nova terra desce. O juízo final é a contemplação corpórea, total e final do Cristo ressurreto, vitorioso sobre a maldade e sobre o pecado. Gelson leu o texto do que eu tinha falado, e isso não é uma frase minha, isso foi de livros que eu li, de que o mesmo Deus irado contra o pecado do Antigo Testamento é o mesmo Deus irado contra o pecado no Novo Testamento. A gente só acha que não é o mesmo Deus porque no Antigo Testamento tinha muitas guerras. E aí eu sempre digo assim, ó, vira um pouco mais as páginas da sua Bíblia, vai até o finalzinho de Apocalipse, que você vai ver muitas guerras também ali. Eu tenho essa impressão de um Deus totalmente diferente do do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Né? Não é. São personalidades do mesmo Deus. O Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus do Novo Testamento, é a mesma essência, a mesma pessoa. Agora, a personalidade do Deus do Antigo Testamento foi o Deus criador de todas as coisas, que prometeu a vinda de Jesus Cristo, em Gênesis 3,15, e que estabelece ali a sua ordem, estabelece a sua lei, que aponta para o pecado do homem, e que o próprio povo dele, o próprio povo que ele criou, que ele estabeleceu, que ele formou a partir de Abraão, quando erra, quando foge daquilo que ele estabeleceu, e é a ideia de fugir como sendo o pecado cometido, né? Ele pune a todos eles. A punição de Deus quanto ao pecado não é porque ele quer que o homem morra. A própria Bíblia diz em Oséias, Deus não se agrada com a morte do ímpio, mas espera que ele se converta. A ideia do pecado, da punição do pecado, é porque o pecado afasta o homem de Deus. O homem foi criado por Deus. O ser humano foi formado, criado por Deus. É uma criação dele, e ele criou para poder estabelecer um relacionamento, um vínculo com o ser humano. O pecado afastou o homem de Deus, então Deus é irado contra o pecado, contra o ato errado do homem, do ser humano, que afasta ele de Deus. Deus é irado contra o pecado. O mesmo Deus, então, no Novo Testamento, ele continua irado contra o pecado. E agora ele vem e envia Jesus Cristo, que é o mesmo Deus que estava no princípio, que estava no início, que tudo se fez e tudo se formou por meio dele, como diz em João 1, e como está escrito lá em Gênesis 1 também. E esse Deus
que se torna homem, que se encarna numa criança, que se encarna num ser totalmente falível, no sentido humano da coisa. Ele se encarna todo poderoso, ele se desfaz, ele se despiu da sua glória para poder vir como ser humano, para poder viver como ser humano, sendo Deus. Ele não usurpou o ser igual a Deus, como diz em Filipenses 2. E ele vem e aí ele supre a necessidade da justiça. Que necessidade da justiça? O salário do pecado é a morte. Ele vem, supre, ele morre em nosso lugar e ele mesmo diz: vou morrer, vou entregar minha vida porque eu posso tomá-la de volta. É isso que diferencia Jesus de qualquer um outro profeta, de qualquer uma outra religião, de qualquer outro pensamento religioso. Porque se Jesus Cristo apenas morresse e não ressuscitasse, ele seria como qualquer um outro, de qualquer uma outra religião. Mas quando ele morre e ressuscita, cumprindo com aquilo que ele disse: eu posso morrer, eu vou entregar a minha vida. Ele não foi morto, ele se entregou, ele foi levado como uma ovelha muda até o cativeiro e até o matadouro. E aí ele entrega a vida, morre, e aí ele retoma a vida de volta. E aí ele volta e estabelece a paz daquilo que Deus tinha estabelecido, de que o salário do pecado era a morte, morre em nosso lugar, por nós. Isso é a graça de Deus, é a justiça de Deus sendo suprida, sendo completa, sendo saciada. E aí esse Jesus é o Jesus, o nosso Salvador, que veio e que disse: eu viria. Ele veio, ele disse: eu vou voltar, ele vai voltar. E aí a justiça de Deus é completa quando Jesus volta e corporeamente, fisicamente e de forma muito ampla, plena, é saciado com tudo aquilo que foi estabelecido por Deus em Cristo. Era uma pergunta que tinha aqui para fazer para o senhor, mas o senhor já respondeu. Depois do juízo final, o que vai acontecer com o inferno? A Bíblia diz que o Guiena e o inferno, né, serão lançados no lago de fogo. É isso que diz lá em Apocalipse, né? Então a gente compreende que o lago de fogo, que é a segunda morte, que é o último estágio do ser humano sem Cristo, né, que morreu sem Cristo, sem compreender que Jesus Cristo veio para salvar, veio para estabelecer a paz entre Deus e o homem, que Jesus Cristo veio para poder saciar a justiça de Deus. Essas pessoas, então, que estarão no inferno, serão lançadas no lago de fogo. E aí, automaticamente, será eternamente, né, infinitamente, para todo sempre, um lugar, como a Bíblia descreve, um lugar de pranto, de ranger de dente, um lugar de dor eterna, um lugar que não há salvação. É isso que a Bíblia nos ensina. O justo, aquele salvo, aquele que já tem um corpo glorificado, ele vai fazer parte no julgamento final? Vai. O próprio Jesus Cristo disse isso, né? Em Apocalipse nós receberemos como o cetro de ferro que está na mão de Jesus Cristo, e nós estaremos ali reinando com ele, julgando junto com ele. O próprio Paulo fala, né? Quando ele vai tratar problema lá com o povo de Coríntios, um povo difícil, parece as igrejas de hoje em dia, né? E aí, menos Aibá. Ah, tá bom. Eu concordo. E Paulo pega e diz assim: como vocês estão brigando entre vós e tal, não sabeis que vocês vão de julgar os anjos, né? Então nós julgaremos, estaremos com Cristo nesse período do julgamento. Teremos o corpo glorificado, estaremos com ele, voltaremos com ele e julgaremos junto com ele. Julgaremos os anjos. Os anjos. Mas como assim? Os anjos, como está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, que diz que os anjos que perderam o seu principado, os anjos que pecaram, que foram arrebanhados, arrastados com Satanás, um terço dos anjos, né? Eles foram preservados para o dia do juízo, né? Então eles ainda não foram julgados, apesar de já estarem condenados, eles não foram julgados ainda. Então quando eles forem julgados nesse dia, para o dia do juízo, automaticamente aquilo que já foi condenado vai ser contemplado, e aí automaticamente não haverá redenção. Satanás, ele usa os anjos caídos. Ok. Certo?
o senhor está dizendo que 1/3, né, desses anjos caídos vão ser julgados. Isso. Então, Satanás não utiliza hoje esses anjos? Usa, eles estão preservados para o dia do juízo, conservados para o dia do juízo, não quer dizer que eles estão aprisionados para o dia do juízo. Quer dizer que eles já têm uma condenação pronta, preparada, né? É bom pensar até isso na questão do direito, né? Condenados, eles já foram condenados, já existe uma condenação, já está estabelecido o que vai acontecer com eles sabem o que vai acontecer com eles, mas eles ainda estão soltos. Então, por que esse julgamento, se já existe uma pena? Porque, na verdade, Deus, que é muito metódico, espero que ele me perdoe, mas não é um atributo ruim, pelo contrário, metódico no sentido de que ele usa métodos, né? Também pensando, como eu falei, sobre a atemporalidade de Deus, ele preparou cada coisa estabelecida para um tempo exato, específico. E essa condenação que os anjos caídos receberam, e Satanás também recebeu, foi desde o início lá do Gênesis. Mas o seu julgamento será no final. Aí a gente diz assim, mas por que tanto tempo? É porque tempo é algo que a gente realmente fica preso. Para Deus, já aconteceu. Para Deus, tudo já está estabelecido. Para Deus, ele já viu como tudo aconteceu. Nós é que estamos vivendo o tempo. Mas Deus é fora do tempo. Para ele, então, ele já estabeleceu e ele já disse. Serão preservados para o dia do juízo, o juízo já aconteceu e ele já estabeleceu tudo. Mas a gente está vivendo esse tempo. E é por isso que para a gente é difícil conceber tato, né? Palpável para a gente não é difícil. E uma última pergunta. Quais sinais precedem a volta de Cristo? Mateus capítulo 24 fala de vários sinais ali, né? Fala sobre a vinda de falsos profetas, nós já os temos aí, né? Fala sobre nação levantando contra a nação, estamos vivendo um tempo exatamente assim. Fala sobre pais, filhos se levantarem contra pais e tantas coisas que está ali em Mateus 24, que basta a gente ler e a gente vai perceber ali uma lista de coisas que já estão acontecendo. São sinais de que já estamos vivendo o que Jesus chama ali de próximo da dores do parto, como dores do parto. Então assim, e aí ele ainda diz, mas ainda não será o fim. Eu acredito que o período de 7 anos da tribulação, que é dividido em 3 anos e meio, 3 anos e meio, está descrito tanto em Daniel como em Apocalipse. Um tempo, Daniel fala um tempo de 2 tempos, com metade de um tempo, né? Um confuso. tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo que ele fala é ano, né? Então, um tempo de 2 tempos, com metade de um tempo, 3 anos e meio. Eu lia isso, eu ficava... É porque Daniel contava, né? Como judeu, contava ano como tempo, um tempo, né? Então, um tempo de 2 tempos, com metade de um tempo, 3 anos e meio. Como está lá em Apocalipse, também falando, né? Sobre 42 meses, quando você faz a conta, dá exatamente 3 anos e meio. Então, o tempo da grande tribulação de 7 anos é dividido em 3 anos e meio, 3 anos e meio. Esses 3 primeiros anos e meio é o tempo em que o anticristo vem como sendo o salvador da pátria. E desse tempo que ele vem como o salvador da pátria, ele estabelece paz entre Israel e o povo que habita na região da Palestina, que Palestina não é um país, é uma região que foi estabelecida, desde aí um outro momento a gente pode falar sobre isso. Mas ele vem e estabelece paz. Nesse tempo começa então um período em que Israel tem paz e que todas as coisas acontecem, mas essas coisas que nós já estamos vivendo ainda antecede esse período dos primeiros 3 anos e meio, que Jesus chama de dores do parto, e que ele diz, mas ainda não será o fim. É o que nós estamos vivendo aqui agora, e que vai findar no final dos 3 anos e meio, da metade ali da grande tribulação. Na metade da grande tribulação, Deus sela 144 mil judeus, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Não é igreja, não é uma seita, uma religião específica que a pessoa tenta se promover. É povo de Israel, homens castos, que nunca tocaram em mulher, que vão ser separados, selados com o Espírito Santo e que vão pregar a toda criatura. Dali em diante começa uma perseguição contra Israel, do início dos 3 anos e meio final, na metade da grande tribulação, e dali começa uma grande tribulação, uma grande perseguição.
a qual Jesus Cristo prometeu em Apocalipse 3:10, que é aquele que, porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu vos livrarei da grande tribulação que há de vir sobre toda a humanidade. E isso é para aquele que aceitou Jesus Cristo, que é a igreja. Por isso eu acredito no arrebatamento. Automaticamente, arrebatamento para mim não é a fuga ou a ideia da frouxidão dos crentes de que não quer viver o problema, viver a dificuldade. Não, não é nada disso. É porque é uma promessa. E não é somente essa, e tantas outras. Ou para 2 Tessalonicenses capítulo 2, que também fala que o anticristo só pode ser manifesto depois que a igreja for retirada daqui. E ali não está falando do Espírito Santo, mas sim sobre a igreja. Depois desse tempo, então, metade da grande tribulação, começa uma grande perseguição contra o povo de Israel. Finaliza, então, esse período de 7 anos, e aí sim, é quando Jesus Cristo volta, finalizando esse tempo chamado igreja, iniciando um tempo chamado milênio. É ali, onde tudo se discerne. Eu tinha mais perguntas, mas o tempo já ultrapassou e eu acho que ficou bem claro. Bem claro, assim, para o que estava sendo proposto hoje. O que é que você acha? Não, eu conversei com o pastor Fábio e eu disse a ele que na minha infância, adolescência, os pastores pregavam muito sobre o livro de Apocalipse e quando o culto terminava, eu saía pisando em ovos, com medo de pecar, com medo de fazer alguma coisa que desagradasse a Deus. Não vai ser diferente. Eu acredito, Gelson, que primeiro, quando eu aceitei a Cristo, o primeiro livro que eu li foi o livro de Apocalipse. Eu não entendi nada. Mas você foi corajoso. Eu fui totalmente perdido, sabe? E eu comecei a estudar e eu ficava olhando e disse, parece um filme. E eu ficava com muito medo. Só que é interessante porque quanto mais medo eu sentia daquilo que estava escrito, eu acho que me ajudou até na promulgação da conversão em Cristo, sabe? Eu vejo o livro de Apocalipse como uma carta de amor de um pai que entrega para o seu filho dizendo assim, filho, olha, vai acontecer isso aqui, toma cuidado. Você precisa estar atento a isso. E eu sou seu pai, eu te amo tanto. Eu não determinei, mas eu estou dizendo para você que essas coisas eu vi que aconteceriam. E olha, eu estou deixando aqui, meu filho, olha, leia, veja. É uma carta de amor. Segundo, é uma carta que me ensina sobre a graça de Deus. A ideia é muito clara de Deus perseverar, buscando o ser humano, salvar o ser humano. Mas, da mesma forma, é uma carta que mostra o Deus irado contra o pecado. Ponto. Não contra o ser humano, mas contra o pecado. Quando eu li, então, o livro de Apocalipse, eu tive que ler, eu busquei vários autores. E tive a tristeza em alguns autores de não completar o livro como um todo, de não fechar o livro, de não trazer a explicação das figuras. Porque as figuras trazem esse medo pra gente, né, do que está ali. O dragão, a mulher de púrpura e tantas coisas. Mas tudo que está escrito no livro de Apocalipse, todas as figuras estão no Antigo Testamento. Jesus Cristo revelou para João, para o povo judeu, e se você pegar um judeu e falar sobre cada uma daquelas figuras ali, elas já estão escritas no livro de Gênesis, de Oséias, de Jeremias, de Isaías, Ezequiel, todos, Daniel, todas as figuras estão ali. Eu fui e li. E através, no dispensacionalismo, eu consegui perceber, suprindo cada uma das figuras e a continuidade, a prolongação, a continuidade, a cada etapa do livro de Apocalipse. E automaticamente saciou. Aí você vai dizer assim, mas o dispensacionalismo atende todas as expectativas do que está escrito no livro para poder saciar? Não. Mas é o que eu menos encontrei dificuldade, foi o que eu menos encontrei incongruência, foi o dispensacionalismo. Eu encontrei congruência, afinidade,
uma construção. O livro de Apocalipse é um livro que foi escrito de forma síncrona. Quando você vê o capítulo 1, é a revelação de Jesus Cristo. Quando você vê o capítulo 2 e 3, é tudo o que aconteceu nas igrejas ao longo do tempo até hoje. Quando você vai no capítulo 4, é a pessoa de Deus, a descrição de Deus, do trono de Deus. Quando você vai no capítulo 5, é a pessoa de Jesus Cristo, o cordeiro que foi imolado, que estava morto, mas reviveu. Do capítulo 6 até o capítulo 18, grande tribulação. Selo, trombeta e taça. Todas as coisas que aconteceram no período dos 7 anos. Está do 6 ao 18. Capítulo 19, a volta de Jesus Cristo. Capítulo 20, milênio. 21, Nova Jerusalém que desce do céu. 22, todas as coisas foram restabelecidas e tudo voltou a ser como Deus tinha criado. Então o livro de Apocalipse para mim é uma carta fantástica. E eu estudei e continuo estudando. Todo dia eu estudo sobre o livro de Apocalipse. A gente sempre vai reafirmando as bases. Eu gosto muito de ler o livro de Apocalipse a partir da visão de um autor que não pensa igual a mim. Eu gosto muito, porque eu consigo perceber aonde eu consigo me firmar ainda mais sobre o dispensacionalismo e como eu percebo a incongruência em outras visões teológicas, né? Porque eu vejo a Bíblia como um todo, a história como um todo. O livro de Apocalipse não é um livro fora da Bíblia, não é um livro que foi adicionado. Por mais que João Calvino não tenha... Foi o único livro que João Calvino não fez a interpretação, né, o comentário do livro. Mas não é um livro fora da Bíblia. É um livro que fecha a Bíblia. É um livro que conta a história da Bíblia. Então tem uma história geral, uma história macro, que o livro de Apocalipse não pode fugir dessa história. E o dispensacionalismo, então, me faz enxergar as dispensações, desde Gênesis até Apocalipse, naquelas dispensações, fechando livro a livro, capítulo a capítulo. Eu não tenho essa visão do senhor, talvez pela forma como o livro de Apocalipse é tão direto, né? E aí eu acho que por isso que eu não tinha, né, essa visão do senhor. Porque para mim o Deus, né, bom, o Deus justo, o Deus da graça, o Deus misericordioso, é o dos evangelhos. É o das cartas de Paulo, né? É o de Gênesis até a criação do homem, depois que o homem cai, né? Mas com essa visão, né, que o senhor passou agora, dá para a gente perceber realmente, né, que o livro de Apocalipse é um livro que fala sobre amor, a graça, né, o perdão, Isso. a misericórdia. Deus irado contra o pecado. O Deus que não gosta do pecado, Isso. o que é irado, né, como o senhor falou Isso. na pregação, né, do sermão, a graça, como que é o nome? A glória de Deus. A glória de Deus, né? Sim. Aquele Deus que odeia o pecado. Né? A ideia que nós temos é de que esse Deus é tão amor, é tão justiça, por que o Apocalipse? Por que o juízo final? Né? E aí, com essa explanação, responde a essas perguntas. O amor de Deus é completo na sua justiça. E a justiça de Deus nunca é sem o amor dele presente. Ainda sobre o que você falou, quando eu era pequeno, os pastores pregavam. Acho que hoje em dia os pastores não pregam sobre esses textos, sobre o livro do Apocalipse e tudo mais. Primeiro porque acham que vai esvaziar a igreja. Porque vai falar sobre medo, sobre uma... E não é sobre medo, é falar sobre qual é a consequência, como é esse Deus, o que é esse Deus, a essência, o caráter desse Deus. No final dos tempos, é o mesmo Deus de sempre. Então, a primeira coisa é que as pessoas têm medo de esvaziar a igreja. Segundo, é porque as pessoas não querem pregar sobre aquilo que, de algum modo, elas não conhecem. Então, elas vão ter que ser de papagaio ou repetir a pregação de alguém. E isso não está certo. Então, muitos pastores acabam não pregando sobre Apocalipse por isso. Por medo de, não compreendendo o texto, serem papagaios, repetidores daquilo que alguém já falou, quando eles precisam mergulhar. Nós precisamos mergulhar no livro. A gente precisa mergulhar no texto. A gente precisa entender o que o texto está falando. A gente precisa voltar muitas vezes no Antigo Testamento para a gente perceber aquelas figuras e perceber o que realmente está por trás daquilo. Então, esse é o motivo que as pessoas hoje em dia não têm pregado, falado sobre o Apocalipse.
A justiça de Deus, ela é completa com amor. É perfeita em amor. É diferente da nossa justiça. E é por isso que a gente não consegue compreender justiça e amor em Cristo, em Deus. É diferente porque quando a gente olha para a justiça e amor, a gente olha para a gente. E aí, assim, a justiça para a gente é assim. Primeiro, tem um texto que diz, toda justiça pertence ao Senhor. Ao mesmo texto também diz, toda vingança também pertence ao Senhor. A diferença é que justiça e vingança dependem de quem está fazendo. Por quê? Se eu quiser fazer justiça, eu vou me vingar de alguém. Se Deus se vingar de alguém, ele vai ser totalmente justo. Então, a vingança e a justiça dependem de quem está promovendo. Deus, sempre que for vingador, ele vai estar promovendo a justiça dele, com amor. E finalizamos com agradecendo ao meu pastor, amigo, Amém. né? Que Deus abençoe o senhor, a sua casa, né? Que fortaleça cada dia mais o seu ministério, continue dando essa unção tremenda que o senhor tem, né? Essa palavra de apoio. Didática. Marília, ele passou comigo acho mais de meia hora no restaurante para que vamos orar terminando? Vamos. Deus, muito obrigado por esse tempo tão agradável, oportuno, onde nós podemos nos debruçar diante da Tua palavra, podemos nos debruçar diante da Tua verdade, podemos olhar, ó Deus, para as Escrituras Sagradas, que é a voz do Senhor, e nós podemos perceber como o Senhor conduz com Tua forte mão a humanidade, esse mundo que o Senhor criou, que o Senhor não nos abandonou, mundo esse que tem se perdido porque tem se afastado do Senhor, mundo esse que não tem conseguido enxergar a justiça do Senhor com o vínculo do grande amor do Senhor, porque nós nos tornamos seres humanos, homens e mulheres maus, perversos, que só temos olhado para o nosso próprio umbigo, egoístas, e que deixamos, ó Deus, de enxergar para a Tua palavra que nos ensina que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a Ti mesmo. Onde esse texto não são 2 versículos, 2 textos, 2 mandamentos, mas um único mandamento, porque não há como desvincular a ideia de amar a Deus e não amar o próximo. De amar o próximo como a si mesmo e não compreender que amor é esse que Deus nos dispensou. Portanto, esse mandamento não são 2 mandamentos, é um mandamento só, vinculado um ao outro. A Tua palavra nos ensina que como você pode amar a Deus que não vê e não amar o teu próximo ao qual você vê. Isso para mim mostra o vínculo desses 2 textos, desses 2 momentos em que precisamos enxergar o outro como nós queremos ser enxergados, porque sabemos como somos vistos, enxergados pelo próprio Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos contemple, ó Deus, com a presença do Senhor, com o Teu Espírito Santo, porque sem o Senhor nós não podemos nada. Queremos, ó Pai, agradecer por esse momento, por esse programa, por esse podcast, para que Gelson e Marília continuem na dispensação da Tua graça, conhecendo cada vez mais quem é o Senhor, a Tua justiça, fazendo, ó Deus, cada vez mais programas que possam elucidar a justiça do Senhor, que está vinculada ao grande amor do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre do mal, para a glória do Senhor e em nome de Jesus. Amém. Amém.